Olá, boa noite. Hoje é um dia muito especial, teremos um programa realmente que mexe com o Brasil, com o mundo, por que não com o mundo e com a cidade, que é a AgriShow. Nós já fizemos um programa sobre isso, a gente tem dado assim destaques, as coisas boas que acontecem para a cidade, e hoje não poderia ser diferente. É muito importante que você, telespectador, entenda o que é a AgriShow, qual o benefício que ele traz para o Brasil, para o mundo e principalmente para a nossa cidade. Aqueles que tiverem desconforto do trânsito, como o meu caso, tem que olhar as coisas boas. O que isso traz para a cidade? Quais os benefícios que ele traz? E tudo isso você vai ver agora, logo após o nosso vídeo. Agora, só que antes de chamar o vídeo, eu quero reclamar para a produtora que meus netos estão lá me esperando para me ouvir eu falar desde as 7 horas. E passou tanto programa e vou rifar você hoje para a AgriShow. Vamos lá, vamos chamar então o vídeo. Entre os dias 4 e 7 de maio de 1994, 86 empresas mostraram a 17 mil visitantes as novidades em máquinas e implementos agrícolas à disposição do mercado. Estava lançada a primeira edição da AgriShow na Fazenda Experimental em Ribeirão Preto. Evento que, ao longo do tempo, seria transformado na maior feira de agronegócios da América Latina e a terceira no mundo. Na sua 28ª edição, terminada na última sexta-feira, os números impressionam. Mais de 800 expositores mostraram as novidades do agro para 195 mil visitantes. O volume de negócios, somente com máquinas e implementos, chegou a 13 bilhões e 290 milhões de reais. Para discutir a importância desses fatos, bem como a realidade do agronegócio, a importância do crédito rural e o futuro do evento, o Mentoria Ribeirão desta segunda convidou Gabriel Jorge Pascon, diretor de negócios da Cicobi Cocred, formado em administração de empresas com MBA em finanças, comércio exterior e gestão de pessoas, pós-graduado em agrobusiness. João Carlos Marquesan, vice-presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAC, diretor da Tatu Marquesan e presidente da AgriShow. José Luiz Coelho, engenheiro agrônomo pela Exalc USP, mestre em engenharia agrícola pela Unicamp, MBA em gestão empresarial de agronegócio pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, consultor sênior de agronegócio e produtor rural. E Roberto Fava Scari, CEO da Harvard Agrobusiness School, sócio fundador da Markstrat Agrobusiness e foi professor na FEA Ribeirão Preto USP por 15 anos. Muito bem, olha que coisa boa. Acabei de receber a foto dos meus netos assistindo ali o voo. E são 9, viu, João? Falou que tem 7, né? Microfone, por favor. Exatamente, 7 netos. 7 netos, 7 né? netos. E coisa boa, né? Então 9 lá. Mas hoje, se vocês observarem bem, estou aqui fazendo propaganda da Harvard, viu? Você viu que já começamos com marketing. Tá bem, tá elegante. E por que o senhor não está com uma da... Pronto. Não entendi isso, Pronto. Dirceu. Pronto. Como é que o CEO já começa assim, né? Porque é só para quem pode. Muito bem, gente, olha, já viram que hoje nós estamos recheados de autoridades referente ao agronegócio, também tudo que se relaciona à AgriShow. Aliás, eu queria te dar uma sugestão logo de início, viu, Marquesan, né? João, né? Você daqui a pouco você vai me falar como é que foi, você já atua há muito tempo, contar um pouquinho da AgriShow. Mas aliás, eu não sei, acho que foi alguém que está entrando agora no agronegócio, mas por que AgriShow não agronegócio? AgriShow. Esse é um nome de consenso que saiu, porque o agri lembra uma palavra em inglês, né? Agribusiness, então nós pegamos essa palavra e show, porque é uma demonstração do agro, né? E ficou AgriShow. Essa, vamos dizer, foi a história que foi uma votação que teve nas sócias da BIMAC e tudo, com a BIMAC junto, e cada um foi dando uma opinião e essa foi a que mais foi votada na época. Então, mas muito bem, de qualquer maneira, já que o senhor está com o microfone aí, vamos aproveitar o João Carlos Marquesan, que é vice-conselho aí, conforme foi colocado em administração, diretor da Tatu Marquesan e presidente da AgriShow. A eleição foi agora? Foi agora. Há um rodízio entre todas as sócias da AgriShow.
E né? quem são as A sócias? sócia da AgriShow é a Abimac, que tem 70% na AgriShow. Depois tem a Sociedade Rural Brasileira, a FAESP, a ANDA. São as sócias da AgriShow. Então, cada 2 anos, há um rodízio do presidente e vai trocando, cada sócia apresenta um presidente. Então, nessa vez, coube a Abimac e a Abimac, então, me indicou. Então, todo ano... Cada 2 anos. 2 em 2 anos 2 em 2 anos, troca. E é alguém que é indicado. Não é eleição, é indicação Indicado em conjunto pela... Vamos dizer, na próxima vez vai ser da Sociedade Rural Brasileira. Então, a Sociedade Rural Brasileira vai indicar lá dos membros dela um presidente do AgriShow. Perfeito. Não, mas é bom que durante a conversa agora... Pois não. A gente já ir falando para que os nossos telespectadores entendam da importância, o que quer, como é que é, quando começou, não é? Pois não. Porque hoje se tornou é um fato mundial, né? Vem gente do mundo inteiro. Exatamente. Recebemos visitantes de 80 países. Aqui teve gente do Japão, da Macedônia, da Hungria, teve todos os países assim que têm contato com agro, Estados Unidos, a própria Comunidade Econômica Europeia, diversos países da Comunidade Econômica Europeia e assim por diante. Então, isso foi muito representativo. Tivemos mais de 1000 reuniões no nosso evento com o pessoal do exterior, das empresas se reunindo com esse pessoal. Quer dizer, ela é maior do Brasil, é isso? Não, eu vou falar para você, em Campo Aberto, nós conhecemos feira aí na Alemanha, a Agritécnica, conhecemos em Bolonha, temos muitas feiras nos Estados Unidos, a Farm Progress Show, mas do tamanho dessa não tem nenhuma. Não tem nenhuma no mundo? Nenhuma no mundo, nesse tamanho, nessa amplitude que hoje ela tomou essa dimensão, não tem no mundo. Lá na Alemanha tem a Agritécnica. Ela é fechada, faz em mês de novembro, que é mês muito frio, né? E o mundo inteiro expõe lá também. Mas em Campo Aberto não tem. Legal, muito bom. Vamos conversando então, quero aproveitar agora também e falar com o Gabriel. Gabriel, boa noite, obrigado por estar aqui conosco. O seu diretor de negócio da Siscob Cocred, é isso? Boa noite, Chaim. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho sobre o cooperativismo. Sim, nós fazemos parte de um dos maiores sistemas cooperativistas financeiros do país, que é o sistema Sicoob. Para você ter uma ideia, como pano de fundo do cooperativismo, para quem não conhece, nós já somos mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Pera aí, como é que é? Nós já somos mais de 1 bilhão de pessoas dentro maior do que sistema. Muitos países, pô. Isso, exatamente. Mais de 1 bilhão de pessoas, mais de 2 milhões e 600 mil cooperativas, 1 em cada 7 habitantes do planeta faz parte do sistema cooperativista. Para vocês terem uma ideia, se as cooperativas de crédito, mundo afora, fossem um país, nós seríamos a 9ª economia do mundo, empregando mais de 250 milhões de pessoas. Eita, isso é uma coisa incrível, né? Incrível. Acho que ninguém tem noção do tamanho que é. Você vê ali, acho que é pequenininho, mas é isso tudo? É isso mesmo. Para você ter uma ideia, no Brasil, né, nós ainda somos novos dentro desse negócio, mas ele começa numa cidadezinha em Rockdale, no interior da Inglaterra, né, nos anos de 1844, quando se tinha uma dificuldade macroeconômica muito grande, as pessoas não tinham condições sequer de comprar seus alimentos básicos. Então, um pool de 28 funcionários, né, se uniram para constituir um armazém. Então, o cooperativismo nasce desse pool de pessoas. Qual era o objetivo deles? Comprar numa escala maior, consequentemente, num custo menor. E depois dividir igualitariamente, ou seja, um dos nossos princípios, inclusive. Então, e aí a Europa, né, abraçou, passou a ser representativo dentro do sistema financeiro nacional desses respectivos países. Para vocês terem uma ideia, na Europa, de uma maneira geral, 38% do sistema financeiro nacional é sistema cooperativista de crédito, na Oceania 30%, na América do Norte 30%, e no Brasil, até 15 anos atrás, nós éramos menos de 1% do market share. Por que no Brasil ele praticamente não tem, mas cresceu muito pouco, né? Não, está crescendo numa velocidade muito grande. No Brasil, o que aconteceu? Quando, da época da globalização, existia uma preocupação muito grande, principalmente dos países emergentes, em se constituir grandes conglomerados financeiros para fazer frente
a essa globalização. Isso foi feito no mundo afora, no Brasil também. Só que no Brasil, talvez nós erramos de mão porque concentrou muito o sistema financeiro nacional. Aí os governantes, todos aqueles que passaram, perceberam que eu preciso ter outros players importantes no sistema financeiro nacional para que se tenha ativa a altura do crescimento esperado. Muito bem. Vieram os bancos estrangeiros, eu mesmo trabalhei em inúmeros bancos estrangeiros, esses bancos estrangeiros aqui estiveram, mas foram embora, na sua grande maioria, exceto os bancos de investimentos, né? E aí o Banco Central falou, opa, vamos ver o que dá para fazer dentro do sistema cooperativista. Foi lá fora, viu como funciona, e esse sistema até então, Adriana, ele não reportava ao Banco Central, ele reportava a outro sistema do próprio sistema cooperativista. Então o Banco Central falou o seguinte, vocês vão vir para debaixo do guarda-chuva do Banco Central e a partir de agora vai ter governança, uma governança muito forte. Então, você tem os mesmos deveres que tem qualquer banco grande, Banco do Brasil, assim por diante. Índice de Basileia, números auditados, fiscalização do Banco Central. Nós estamos embaixo do... Mas é muito importante para o telespectador saber, para ele não achar que aquilo é uma apenas de um monte de agricultores, agropecuaristas ou do agronegócio que são donos e brincam de emprestar dinheiro para os outros. Não é isso. Ele é um banco mesmo, né? É um banco mesmo, Mas aí vocês saíram do 1% e foram para? Nós estamos fechando com quase 12% de market share, 12% do sistema financeiro nacional. Para vocês terem uma ideia, os números mais atualizados do Banco Central fala que nós temos, dentro do sistema financeiro nacional, 5,4 trilhões de reais de empréstimo. Então vocês estão emprestando para outro. Para mim vocês não emprestam nada. Não. 5, 4, cadê o nosso, João? O sistema Depois passar um pouquinho para a gente, pô, que é isso? O sistema financeiro como um todo, né, Chay? Bom. E aí nós chegamos agora a quase 700 bilhões entre todas as cooperativas de crédito. Mas para quem há 10 anos atrás tinha menos de 1%. Você está falando Brasil todo? Brasil todo. Só que o Banco Central nos colocou que até 2024 esse sistema vai ter que ter um market share de 20% do sistema financeiro nacional. Só para você ter uma Cocred, a Cocred há 4 anos atrás era uma cooperativa de 1.8 bilhão. Nós estamos chegando a quase 11 bilhões. Só uma única cooperativa que eu estou falando. Então, para vocês E são quantas cooperativas que tem no Brasil? Eu vejo diversos nomes. Cicobi, Siscred, quantos são? São várias cooperativas. As principais são 5, mas com destaque entre o Cicobi, que é um dos maiores sistemas, seguido do Sicredi. O Sicredi é centenário, nasce no Sul, né, com um perfil de pequenos produtores rurais. Já o Cicobi, ele nasce com um perfil um pouco mais de atacado, através das suas co-irmãs cooperativas de produção lá atrás. E até onde vocês conseguem aguentar? Qual o tamanho máximo ou não tem? Qual o tamanho do teu cheque? Por exemplo... Se o seu João for lá Marquesan, ele não vai querer 1 bilhão, ele vai querer... Marquesan é cooperado. Coisa boa. Então agora eu estou tranquilo. Agora eu senti firmeza, não é? Me conta uma coisa, vocês têm um limite? É de acordo? Como eu te disse, né? Primeiro, a gente, como nós estamos embaixo do Banco Central, obrigatoriamente você tem que respeitar inúmeros índices, inclusive o de Basileia, que é seu nível de alavancagem sobre o seu patrimônio de referência. Né? Hoje, a Cocred ela pode chegar a 180 milhões de limite por cooperado. Nós temos 180 milhões. Por cooperado? Por cooperado. É muito importante você explicar para o texto o que é Basileia, por que isso. Vamos aproveitar um pouquinho, Basileia, já está falando. Tem muita gente que... Que bicho é esse? Basileia, na realidade, é um acordo entre os bancos centrais do mundo afora, né, que está olhando ali a capacidade de alavancagem, né, dos respectivos bancos que estão embaixo dos seus... Estados Unidos também? Todos eles. Mas história é direto lá, né, amigo? Direto, como é que por isso lá? Você tem visto um monte de banco lá tendo dificuldade, exatamente porque em algum momento o capital ficou descoberto em relação à sua alavancagem. Entendi. Por esse motivo, o índice de Basileia é muito importante, que ele mostra a musculatura, a envergadura, né, dessa instituição financeira em termos de alavancagem. Entendi. É assim, eu tenho 10 milhões de reais de capital e eu posso alavancar esse capital até 12 vezes. Ou seja, então a gente poderia multiplicar por 12. Então eu posso alavancar 10 vezes? 12? Isso é boa notícia, hein? Gostei dessa, viu, senhor? Vamos puxar esse cara aí, tá bom? E por que vocês exigem 4 no máximo para os teus clientes? O ideal é que você fique no 4, 3, como não, no 4? vocês querem... Não entendi. Não,
alavancagem de qualquer empresa, os bancos pedem duas vezes, uma vez, 3, né, Dirceu? Mas 12 nunca ouvi falar. Eles querem garantir para Não. Mas essa tá alavancagem é diferente, porque a alavancagem que a gente, quando faz uma análise de crédito, ela advém da alavancagem da sua capacidade de geração de caixa, Sim. e não do seu patrimônio. Não, alavancagem de caixa. Não vem, não. Isso eu conheço bem. Vamos conversar sobre esse assunto aqui, não brigar. Assim, qual a capacidade? Você falou ao vivo, tá gravado. Não, Olha tá aí, gravado. 12 vezes, viu? Qual é a capacidade que o cooperado tem de gerar recurso para fazer frente àquela obrigação financeira? Então, via de regra, os bancos colocam covenants, né, que nós chamamos, que é aquele E índice. você não pode passar 3, 4 vezes. Eu acho que tem waiver para tudo, né, Xen? Você pode depois falar, ó, tive um problema de Explica o safra. que é Ever também para o telespectador. Waiver, na Aí você realidade, fala tudo em inglês, pô, aqui. É que são termos utilizados pelas Tá certo, instituições. então vamos lá. Mas vamos abrasileirar isso. Na realidade, o waiver é um perdão, por exemplo, quando eu vou numa determinada instituição financeira, e essa é uma diferença da cooperativa, nós não pedimos waiver de nada. A cooperativa está na alegria e na tristeza com todos os seus cooperados. Uma coisa boa, hein? Isso, Eu vou seguir o seu João, viu? Eu fiquei 40 anos em banco e a escola era assim, você precisa dar dinheiro para quem não precisa. O banqueiro falava, na hora que esse cliente precisar, você tem que sair. Já na cooperativa, não. Na cooperativa, a gente entende todos os movimentos, seja de alto ou seja de baixo, né? Então, a gente não exige nenhum desses índices. Mas de preferência que ele esteja ligado ao agronegócio. Não. Nós nascemos, nosso DNA é do agronegócio. Até pela nossa co-irmã, por exemplo, que é a Coopercana, em Sertãozinho, que nasceu dentro do sucro energético. Mas nós, hoje, menos de 50% dos nossos negócios advém do agronegócio como um todo. Nós estamos em qualquer pessoa física ou qualquer pessoa jurídica de qualquer segmento. Que muitas pessoas também acham que uma cooperativa de crédito, Chain, é só para produtor rural. Engano, o nosso DNA é do agronegócio. Do agronegócio. Tá certo. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa nem vir de camiseta. A propaganda que você fez hoje aí, pelo amor de Deus, né, senhor? Nossa Senhora, hein? Tá bom, muito legal, muito boa a explicação. Deixa eu aproveitar e perguntar. Meu amigo José Luiz Coelho. Obrigado, já esteve aqui conosco, né, Zé? Já. Muito obrigado aí mais uma vez pelo convite, Chain. Me fala um pouquinho, sim, pelo telespectador entender. Ele está falando aqui, ó, do agronegócio, como é que está isso hoje no mundo? O que isso representa? É muito importante que o telespectador entenda o que o agronegócio hoje representa para o mundo, para o país. Quanto entra dinheiro, por que hoje nós estamos, esse superávit que o Brasil tem em dólar, é entrada para o agronegócio ou para outras coisas? Como é que é isso? Você que é expert nisso. Bom, na verdade, a agricultura, ela, como produtora de alimentos, de fibra, de bioenergia, ela tem uma responsabilidade enorme, gigante sobre a humanidade. Hoje, quando a gente fala do agronegócio brasileiro, nós estamos falando de um sistema que é capaz de alimentar, produzir alimentos, fibra, bioenergia, para os nossos 215 milhões de habitantes, que é a nossa população, confirmada agora no último censo, e para mais 850 milhões de pessoas ao redor do mundo. Ou seja, nós estamos hoje alimentando praticamente 1 bilhão de pessoas. 850 milhões, vocês não chegaram ainda na Índia e nem na China, né? Hoje a China é o principal parceiro comercial brasileiro tá com das 1 bilhão e 200? exportações. Não, menos. A Índia passou a Índia hoje está com 1,4. A Índia passou a China e a China está com 1,38. É isso aí. A diferença é muito pequena. Muito pequena. Só que a Índia passou e vai continuar crescendo. Decolando. E a China está entrando num período de estabilidade. Entendi. A China, ela na verdade continua sendo aí um gigante do agronegócio. Só que a China ainda é muito mais importadora do que exportadora. Ela produz muito, só que ela tem que alimentar muitas bocas, né? O que ela produz lá em relação ao agronegócio na China? A China, basicamente, ela produz além de macarrão, o que mais? Ela produz arroz, ela produz cana e ela produz milho. São as 3 coisas que ela produz. Só que ela importa todo o restante. Chain, a China, hoje, ela já é proprietária de alguma coisa em torno de 6 milhões de hectares de terras no continente africano.
Eles têm um projeto, hoje a China, ela está usando mais do que 100% da capacidade, vamos dizer assim, sustentável que ela tem. Não aguenta mais. Não e no aguenta Brasil, mais. quanto nós estamos utilizando o que a gente tem ainda? Nós estamos utilizando no Brasil hoje para fazer a melhor agricultura do planeta. Nós estamos utilizando 9% do território brasileiro para grãos, para fibras de energia. 9%. E estamos usando 21% para pastagens. Então, se a gente considerar que o Brasil é uma pizza, vamos dizer aí, de 850 milhões de hectares, a gente está usando 30% da pizza, uma fatiazinha de 30%. Mas você falou que a pecuária ainda usa 21%? A pecuária usa 21%, porque a nossa pecuária, Chaim, ela ainda é muito extensiva. No Brasil, nós temos mais cabeça de boi do que gente. Nós estamos hoje com 240 você tá milhões. exagerando aí, nós né? estamos 240 milhões. Sério? 240 Uau, milhões sabia de disso, cabeça. Adriano? Eu já tinha lido essa matéria. Você viu mesmo? 240 milhões de cabeça de gado. A hora que eu estou falando aqui, nasceu mais algumas, então já aumentou. Já aumentou. Né? E tudo da fazenda lá do meu amigo aqui, do meu sócio ali, né? 215 milhões de habitantes. Do Beto. E uma coisa interessante, Chaim, é que a agricultura brasileira ela está crescendo a uma razão de 2% a 3% ao ano. Então, aí a turma fala assim, vem cá, como é que vocês estão crescendo se vocês falam que vocês não estão desmatando? Quem desmata no Brasil não é agricultor, vamos deixar claro. Quem desmata no Brasil é madeireiro, é bandido, é grileiro. A agricultura está crescendo em cima de área de pastagem degradada. Deixa eu aproveitar e pegar esse gancho teu. Os europeus, os americanos, todo mundo ficam em cima do Brasil. Tem que preservar. Eles preservaram? Chaim, é vergonhoso o que acontece hoje no mundo. Eu vou dar números aqui que são Claro, números isso é muito públicos, importante, né? até para os espectadores. Foi muito oportuna a tua pergunta. Ninguém no planeta Terra tem o índice que o Brasil tem de vegetação preservada. As pessoas pensam que preservar e conservar é a mesma coisa. Não é. Preservar. Você não põe a mão. Ninguém tocou. 66% do nosso território está preservado, em todos os biomas que nós temos. Só na Amazônia é 84%. A Europa hoje, a média da Europa é 11%. E eu vou dar número aos bois. Na França, 3%. 3%. Na Alemanha, hoje, a Eles Alemanha... roncam bonito, a né? Alemanha tem, hoje, a Alemanha, que é a Alemanha, ela tem 4%. Preservado. Mas ela conserva outros 11%. O que ela fez? Ela fez um reflorestamento com essências nativas. Então, ela bate no peito e fala, eu tenho 15%. Não, você não tem 15%, você tem 4 mais 11%. Intocado, você tem 4%. E 11% você está tentando recuperar. E não é a mesma coisa. Se eu desmatar a Amazônia hoje, daqui 50 anos eu voltar lá e tentar fazer uma recomposição florestal, vai ficar igual, João? Não vai ficar igual. Então, esse número, Chaim, é fundamental. Porque a gente está crescendo, à medida que o boi vai sendo cada vez mais confinado. Por exemplo, eu sou produtor rural e pecuarista em Goiás. Na minha região, até 10 anos atrás, a média era meia unidade animal por hectare. Hoje, nós já temos uma capacidade de 3 cabeças por hectare. E com um manejo adequado, podemos chegar a 10. Mas o que fez com que isso ocorresse? Tecnologia. Comida. É aí que eu queria chegar no ponto daqui a pouco. Do jeito que você cuida do milho, você cuida da soja. Daqui a pouco eu Meus vou chegar vizinhos, nisso. quando a gente punha caminhões e mais caminhões de calcário na terra, os caras falavam, coisa, vocês são loucos, vocês estão fazendo adubação de pasto. Cara. Em vez de eu ter uma cabeça por hectare, hoje eu tenho 6. Então, essa é a diferença. E não é aquilo que você coloca... Não é confinado. Não é confinado. Nós fazemos... Zé, só para me passar a palavra também agora para o meu amigo Beto, é o seguinte, me fala uma coisa, você não me respondeu. Essa reserva que a gente tem aqui no Brasil, que nos dá sustentação em dólar, que a gente tem, que passa essa turbulência aí, é por causa que o dinheiro que vem de fora para cá do agronegócio ou entra mais coisas? João, você está levantando dentro. Quem quer responder? Responde aí, João. Responde. Vai. Eu começo, você termina. Hoje, o que a gente chama de valor bruto da produção está em aproximadamente 1,4 trilhão. Isso significa o quê? Eu tenho 60 trilhão do quê? Reais. De receita. É anual? O valor bruto da produção. Anual? 60% vem da agricultura e 30%, 32% vem da pecuária. Isso é um valor bruto. Quando você
contrapõe isso com o que a gente chama de balança comercial. Até o professor Beto tem um gráfico, por o isso que eu professor perguntar Marcos Beto daqui tem a um pouco. gráfico A muito pena que o interessante. Marcão está aqui hoje e dava o show. O Marcos tem um gráfico muito bacana que ele mostra os últimos 25 anos da balança comercial brasileira, Não, mas com hoje, o agro e sem hoje, o agro. Hoje, O Brasil só fica positivo, Chaim, nos últimos 25 anos por causa do agro. Entendi. O restante todo puxa para baixo. Então, se você olhar a curva, hoje, por isso que o Brasil, o agro ele é 26% do PIB brasileiro, mas é o que deixa a nossa balança comercial positiva. Então, quando se fala o agro carrega o Brasil nas costas, é claro, tem uma certa força, os outros setores são igualmente importantes. por exemplo, O Brasil me dá sofreu. outro exemplo aí do agro que hoje está segurando o Brasil. Olha, ele é agro também, é a parte de silvicultura, que é a parte de floresta, Sim. celulose, Ok, isso aí é tudo agro. mas continua agro, mas o Agora, que é fora o que está disso? segurando o Brasil hoje, tirando o agro, chama-se terceiro setor. Uhum. Porque hoje, a prestação de serviço, o PIB americano, por exemplo, hoje 76% vem de serviço. O PIB de Ribeirão Preto vem de serviço. O PIB hoje de muitas cidades de sucesso no Brasil vem de prestação de serviço, cada vez mais. Alguém tem o valor hoje que tem o Brasil de reserva cambial? Não. 400 milhões, de reais ou dólares? Que é 2 bilhões. 400 milhões de dólares. Seria 2 bilhões? 400 bi, nós estamos falando 5 vezes 4 bilhões, trilhões. 2 trilhões. 2 trilhões de reserva. Exato. Ô, João, você ia concluir aí? Eu só quero dizer o seguinte, o professor Coelho foi muito claro, elucidativo na colocação dele. Falando em preservação, eu só queria dizer o seguinte, independente da área preservada da Amazônia, que tem lá 64%, em outros biomas, que é como o Pedro Alves Cabral encontrou quando chegou no Brasil. Não mudou. Agora, independente disso, pela nossa lei que nós temos do meio ambiente, que é muito rígida, Código Florestal, nós somos obrigados a preservar aqui no estado de São Paulo 20% de toda a área. Então, toda a área está preservada, que são as reservas legais. Que é mais, né? Não, além de tudo, tem as APP. Ah, então, né? isso que eu ia falar. Além de tudo, tem as APP, que é nascentes, beira de rio. Fora os 20. Fora os 20. Então, se você for ver, passa de 30. Alguém sabe dizer quanto tem em Portugal? Quanto tem em Portugal? Sabe? Alguém Viu, tem? Saim? Na Amazônia é o Entra aí na contrário. internet e vê para mim qual é a preservação que tem. Na Amazônia é 80. o quê? Na Amazônia é legal. 80% é obrigado a preservar? Preservar e 20 você pode usar. Você tem 100 hectares, você pode usar 20. Eu quero saber quem paga a conta. Esse pessoal lá Ninguém, de fora é quem paga a conta, quem somos paga a nós. conta é o agricultor que está explorando lá. Ele está O preservando. meio ambiente agradece isso. É isso mesmo. É isso, o meio ambiente. Professor, deixei o senhor para o final pelo seguinte. É professor, não é? Diante do que nós ouvimos aqui hoje, não é? A Harvard veio para poder participar, colaborar, ajudar. Qual que é a finalidade da Harvard? Por que a Harvard? Bem, Chaim, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar com todos vocês, né, nessa bancada tão ilustre, vamos assim dizer. A Harvard vem para contribuir nesse processo todo e ser a balança da tecnologia com as pessoas, né? A gente acabou de sair de uma semana intensa na feira, né, na Semana da AgriShow, onde a gente viu o que tem de mais moderno no mundo. E a gente viu ali, o João estava comentando do impacto da agritécnica, da Farm Progress, tem uma diferença enorme da agritécnica para a Farm Progress e para a AgriShow, que nessas feiras fora do país, eu queria comentar, em geral, elas são feiras para o produtor. Só tem o cliente circulando. E quando você vai na AgriShow, você vê os filhos, você vê as pessoas da cidade, você vê gente interessada no agro. E vão todas elas atrás de tecnologia, né, o que tem de melhor de tecnologia no melhor setor do país, que é a agricultura. Só que essa tecnologia, ela precisa de gente para conseguir ser usada, né? Seja para essas pessoas, seja para utilizar os equipamentos que estão ali, seja para tomar as decisões, as melhores decisões em cima da informação que está sendo gerada. E a gente acredita que tem uma oportunidade, que tem uma dor no mercado, e a gente ouve o tempo inteiro,
que é da formação de pessoas, quer dizer, gente para usar essa tecnologia. E a Harvey vem para isso, vem para equilibrar essa balança. A gente está em busca de ajudar na aceleração das pessoas que estão fazendo o agronegócio, né, que estão construindo esse setor que tem esse impacto como um todo. Então, é buscar a trabalhar nesse equilíbrio da tecnologia com o desenvolvimento da pessoa para alavancar as pessoas e alavancar o uso da tecnologia. Eu vi ele falando de que tinha um que de repente colocou 3 gado, 3 cabeças no local por causa da tecnologia. Agora, isso quer dizer o seguinte, qualquer pessoa pode se propor a fazer a Harvey, mesmo não sendo filho de agricultor, agropecuarista, agronegócio, como é que é isso? Não tenha dúvida, a Harvey é uma faculdade, uma instituição aberta a todos aqueles que são interessados no agronegócio, que são interessados nesse setor em desenvolvimento. Aqueles profissionais que querem trabalhar nesse segmento, mesmo num... Vamos começar pelos jovens que querem procurar os cursos técnicos, os cursos de formação superior, depois nós temos a formação continuada para os executivos. A Harvey vai trabalhar na jornada inteira da vida desse profissional, que é uma pessoa que pode vir do campo, mas pode vir da cidade também interessada nesse mercado, que é um mercado... A pergunta sendo diferente, Beto. Ele não precisa ser... Tem gente hoje que quer fazer medicina, não que o cara gosta de medicina, porque o médico ganha bem na cabeça dele. Talvez não tenha nem dom daquilo. Eu quero fazer medicina porque ganha muito bem, alguém falou para ele. Isso é uma coisa. Outra coisa, um profissional, eu quero ir para o agronegócio, que hoje no mundo inteiro só se fala em agronegócio. É possível ter esse tipo de profissional? E mais, porque você tem direito, que tem a ver direito com o agronegócio. Sem dúvida. Que tem a ver, tudo bem, a administração tem, mas o direito, entendeu o que eu quero dizer? Entendi, sim, nós vamos trabalhar, até para deixar, nós vamos ter um curso de graduação em administração, um em engenharia de produção, vamos começar com esse programa, e vamos ter um de direito. Quando a gente fala em administração e engenharia de produção, é muito rápido de entender os porquês, né? Porque você vai estar diretamente buscando sustentabilidade, rentabilidade no curso de administração, você vai procurar produtividade, melhorar a eficiência dos processos da agroindústria como um todo, mas o direito, por exemplo, a pessoa vem, ela vai ser formada em direito, né? Ele vai ser formado em administração, vai ser formado em direito, mas ele vai ajudar a discussão do ambiente institucional, das regras do jogo, de tudo que impacta nas questões do agro. Ele vai ser formado em direito, mas ele vai ter uma especialização, uma capacidade de discutir o agronegócio melhor do que se ele estivesse fazendo um outro curso. Pergunta para ele, Adriana. Tem sim, olha, a Agner Mendonça acompanhou, né, o Sistema Tátil ao longo da cobertura da AgriShow, está parabenizando toda a equipe, disse que assistiu uma entrevista com o presidente da ABMAC e ele falava que era preciso investir na mão de obra para que ela possa acompanhar a evolução tecnológica das máquinas. E aí ela pergunta, como capacitar esse trabalhador? Esse campo, as habilidades que você falou estão me parecendo mais intelectuais no modo da gestão. E essa habilidade aqui de lidar com a máquina, lidar com a tecnologia no campo, está prevista também? Não, tá. E esse ponto é fundamental. Obrigado pela pergunta. Eu acho que se hoje a gente estiver trabalhando principalmente com adultos, adulto aprende fazendo, aprende na prática. A gente tem que buscar um conhecimento moderno, mas um conhecimento aplicado. E esse conhecimento aplicado está conectado com as empresas que estão fazendo a tecnologia, que estão fazendo as cadeias produtivas, que estão fazendo a evolução do país. O que a gente quer fazer é justamente isso. Nós temos que fazer um ensino prático, técnico, prático e conectado com as empresas. Essa vai ser, esse é o nosso estilo, né? A forma como a gente pretende desenvolver as pessoas, para que elas saiam em altíssima velocidade, preenchendo as vagas que a gente vê o dia inteiro aí disponível, né? Disponíveis, e está faltando gente. Está faltando gente que começa a jogar o jogo. Ô, João Beto, o João ia falar alguma coisa, pegou o microfone? Eu quero dizer que eu tive algumas experiências no AgriShow, nesse e nos outros também, muitos jovens que estão terminando o colegial e que não decidiram qual a vocação que eles querem, e ao vir ao AgriShow,
se decidiram por fazer um curso de agronomia, um curso de agronegócio, nesse sentido. Então, nesse ponto, o AgriShow é muito positivo, porque eles chegam, veem aquelas máquinas, começam a imaginar como é que essas máquinas em ação. Você está entendendo? Como é que é tocar uma propriedade agrícola, como é que é gerir, porque hoje uma gestão numa propriedade agrícola mudou completamente. Hoje nós estamos falando em conectividade, telemetria, quer dizer, o negócio é outro mundo. Então, aquilo que o Gino Paulucci, lá da BIMAC, tinha dito, nós temos que preparar esse pessoal. E nada mais do que vocês estão fazendo hoje é preparar. É justamente, as pessoas têm que estar preparadas. Essa geração XYZ que está chegando e já chegou, porque a idade média do agricultor brasileiro é 45 anos. A idade média do agricultor europeu é 65 anos. Em média, idade média do agricultor... 65. Idade média do agricultor americano é 50 e poucos anos. Então, tudo isso aí nós levamos em conta. Essa geração, ela está em capacidade de absorver toda essa tecnologia com muito mais facilidade. É o que vocês estão se propondo a fazer. Eu fracionei a pergunta do Wagner, eu vou só fechar e acho que a resposta fica bem aí desse lado. Ele diz o seguinte: o agro é tão rico, mas quem se enriquece dele? O produtor, o homem do campo, ele tem sido remunerado? É um campo de adesão, de interesse? Deixa eu aproveitar um duplo gancho aqui do Chaim e do João e agora com a pergunta da Adriana. A gente fala muito, né, e as pessoas se direcionam muitas vezes para uma vocação que às vezes elas nem têm, por conta do dinheiro, por conta do salário e tudo mais. Eu vou dar uns números aqui para vocês, daí vocês tirem as próprias conclusões. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, de um operador de uma colhedora de cana, que é um sujeito que trabalha aí de 8 a 10 horas por dia, durante 7 dias por semana, durante 8 meses por ano, esse cara tem um salário da ordem de R$ 2.500, R$ 3.000 e mais um bônus que pode chegar a mais R$ 3.000 por mês. São R$ 6.000. Vocês têm ideia quantos por cento dos brasileiros têm uma renda média de R$ 6.000 por mês? Não chega a 10%. E você está falando aonde? Colhedora de cana, um operador de uma colhedora de cana. De colhedeira, aquele que... aquela toda automática, aquela que ele máquina fica... toda automática que trabalha 24 horas por dia, ela recebe 3 operadores ou operadoras, viu, Adriana? Tem muitas são muito usinas masculinos hoje que pro meu estão... gosto. Está todo mundo falando no masculino, a mulher também pode trabalhar aí, hein? Tem muitas lá, viu? As usinas estão dando preferência hoje a contratar mulheres por 3 razões. Primeiro, porque as máquinas das mulheres quebram menos. É uma coincidência, sabe, Adriana? Quebram menos. Elas não abusam, né? As máquinas, elas economizam mais combustível, elas respeitam as rotações, elas fazem todo aquele cheque e tudo mais. E terceiro, a mulher é muito mais dedicada, gente. É uma coisa, assim, impressionante. Caminhão de usina hoje, 30% já são operados por mulheres, né? Mas eu ia dar... Quem não sabe operar a máquina, aprende? Quem não sabe operar a máquina, hoje, as próprias empresas que fabricam em convênio, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, nós temos um Senai. Nós temos o Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizado Rural. Tem curso para tratorista, curso para operadores. Então, os fabricantes dão esses cursos. As indústrias, quando contratam as pessoas, fazem um aperfeiçoamento. Todos os fabricantes hoje têm seus centros de treinamento. Muitas das empresas que são multinacionais, e mesmo as nacionais, elas têm universidades. Já achei um lugar para Juliana. Em cima de um trator. Juliana, em cima de um trator. Pelo amor de Deus, rápido, né? Então, gente, olha, vejam por esse lado. Além da pessoa conseguir conciliar uma vocação com uma paixão ou como um hobby, até como uma atividade econômica, né? A gente pode chamar dessa forma. Então, esse eu acho que é um aspecto extremamente importante, né, João, da gente destacar a parte do treinamento, porque se a pessoa não tiver... Essas máquinas hoje, gente, elas têm uma cabine mais confortável do que o mais confortável dos automóveis que vocês possam imaginar. Todas essas máquinas hoje, elas são conectadas. Tem sistemas hoje, né? Já tem máquina sendo operada por satélite, sendo operada por 4G, por 5G. Então, assim, essa AgriShow, ela foi um marco, ela foi realmente um divisor de águas, ela foi a AgriShow da conectividade. Todos os estandes que vocês iam, tinham robôs, tinham pilotos automáticos. É uma coisa simplesmente inacreditável, em que nível que nós estamos chegando. Nós vimos uma grandona lá da New Holland, né? Acho que é colhedeira, que é aquilo, gente, é o tamanho de um...
Chaim, nós recebemos nos estúdios da Rede Tati, eu estava lá com a tua produtora, com o Caparelli, com o meu amigo Del Grande ali do lado. Bom, pelo jeito lá você tomou posse daquela que está liberando. Nós recebemos lá vários presidentes de empresas. Nós recebemos um suíço que até o Del Grande ajudou a entrevistar. Ele é presidente de uma... O Del Grande não fala nem português, vai falar em suíço, muito menos em inglês. Tá de brincadeira, pô. César falando inglês, Chain. Quem que falou inglês? Caparelli. Ah, não é possível. Ju, verdade que Caparelli falou inglês? Não, né? A gente ajudou um pouquinho, mas ele fez a parte tá bom. dele. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, se quem puder responder. Wilson Rafael de Mello disse o seguinte: que bom que a Darcy Vera não deixou a Agrishow ir embora para São Carlos. E a Agrishow é para São Carlos? 2012. Existiu neste período um desinteresse aqui em Ribeirão Preto por conta do Agrishow. E eu entendo que o Agrishow é muito importante para a região e muito importante para Ribeirão Preto, no sentido que ele movimenta hotel, restaurante, movimenta posto de gasolina, movimenta tudo na cidade. Sim, a gente vai comentar disso, movimenta a cidade inteira. E, de fato, realmente houve nesse período uma época em que a gente não tinha dificuldade até para acessar a fazenda. E depois nós conseguimos, do governo do Estado, que foi feita uma cessão por 20 anos da estação, a parte da estação experimental para a gente utilizar para a área do Agrishow. Daí, então, a BIMAC e as sócias investiram muito lá, asfaltando isso, aquilo. O governo do Estado fez uma passagem Mas inferior. ia mesmo para São Carlos? Isso aí Ia mesmo. Nós íamos num lugar, numa área da Embrapa. Então, vou voltar um pouquinho, e estava tudo certo. Aí depois nós conseguimos todos esses benefícios e acabamos ficando aqui em Ribeirão Preto. Quando nós fomos idealizar o Agrishow lá em 1994, começou em 94, mas foi idealizado antes, o que aconteceu foi o seguinte: nós começamos a ver qual é a cidade do interior do estado de São Paulo que tinha condições de infraestrutura para receber uma feira dessa. Se falou em Campinas, se falou em diversas outras cidades, mas Ribeirão nós entendemos que era muito melhor, e justamente nesse período da última semana de abril, começo, primeira semana de maio, é uma semana que, se você olhar os boletins meteorológicos, nunca chove aqui em Ribeirão, nesse período. Então a gente escolheu justamente isso para ficar em Ribeirão. Tem a ver essa data? Tem também. Essa data foi escolhida, não. Foi pego lá no Instituto Agronômico. Como é que é a tabela de chuvas aí? Aqui nunca chove, tá vendo? Em 30 anos nunca choveu isso aqui, às vezes dá uma chuva. Chegou a chover esses tempos? Teve uma vez só ou duas que eu me lembro, mas chuva muito esparsa. Exatamente. Então, tudo isso aí foi levado em conta a infraestrutura, que hotel, infraestrutura de aeroporto, tudo na região, né? E também a Campinas ficava muito fora do eixo, né? Então, essa aí foi. Dirceu, quanto que entra de... O que fica em Ribeirão Preto? Qual é o volume de dinheiro que circula na cidade nessa época? Você tem noção? Não, o volume de dinheiro que circula na cidade eu não tenho. Você tem um incremento na questão tributária de ISS na cidade, né? Porque você tem um aumento de receita de hotel, de restaurantes. O grosso do que acontece lá na feira, da parte tributária, não fica em Ribeirão, porque são empresas de fora de Ribeirão, a sua maioria, mas a cidade ganha. Nessa circulação de dinheiro... Hotel, restaurante... O seu incremento de... Quem frequentou a cidade, que é de Ribeirão e frequentou a cidade nesse período, percebeu muito claramente... Tá valendo a pena essa semana é alugar a casa e sair, né? Porque o preço que está tendo de hotel aqui tá Nossa Senhora, hein? Eu queria aproveitar que estou com a palavra aqui, João, para dizer o seguinte: na sua visão, o senhor assume a presidência daqui para frente, mas o balanço do que aconteceu nesse Agrishow, na sua visão, nós temos aqui um número que está sendo divulgado, que é um dos números que surpreende, né? Nós tivemos mais carros no estacionamento no primeiro dia do Agrishow do que na Fórmula 1 em São Paulo, né? Eu passei esse número com ele hoje. Foram 14 mil veículos que entraram na feira no dia 1º de maio. 14 mil. 35 mil visitantes. Quantos? 14 mil veículos, 35 mil visitantes no primeiro dia. Só no primeiro dia? Só no primeiro dia, veículos. Por isso que deu todo aquele congestionamento. E também houve um aumento de 60% do número de ônibus no Agrishow esse ano.
E esse é um dos temas que, se o senhor puder mais um minuto da palavra, Chaim, eu gostaria de falar. À vontade. E o problema maior que nós temos aí é acesso. Nós estamos conversando muito com o prefeito. É isso. E discutindo esse tema. Falamos com ele lá no AgriShow também. O que pode ser feito ali? Então, aí é o seguinte, nós vamos estudar um sistema de ter bolsões antes de chegar no AgriShow. É uma das ideias. Bolsões antes de chegar no AgriShow e os ônibus vai trazendo esse pessoal, ônibus não tem entrada por trás? de 30 em 30 minutos. Não tem nenhuma entrada por trás? Não, essa é uma opção. Ônibus pegando os visitantes nos hotéis e levando. Nós estamos estudando aí, já discutimos muito com o prefeito, ali a estrada que vem de Dumont, estrada que vem de Dumont pega todo aquele pessoal, ali atrás não tem o lixão ali, sair por uma entrada e criar um estacionamento naquela região. Então, quem vem de Sertãozinho, não sei o quê, não tem que vir para cá, já entra aqui na estrada de Dumont e já estaciona. Nós temos essa outra pista, essa outra estrada que tem a Fundação Casa, que já temos discutido muito com o prefeito, de fazer uma entrada por ali. Né? Eu mesmo tive um problema, estava dando 50 minutos para chegar no AgriShow, eu peguei esse desvio e vim por dentro da cidade, entrei, em 20 minutos eu estava dentro do AgriShow. 2, 3 horas quase que estava levando. Então, nós queremos também fazer um Até acesso... que algumas pessoas saibam, porque aí todo mundo vai fazer esse Pois caminho também. Até que o Waze manda aí por lá e vai todo mundo, né? Não, mas nós vamos fazer uma entrada e saída por lá também, então facilita. Então já há um trabalho. Não, há um trabalho. Você, nós, futuro nós criamos um grupo do agronegócio, não é AgriShow? Sim. Já está vendo como é que isso pode ser feito para apresentar já para a próxima. Exatamente, para facilitar, para escoar. Queria também aproveitar para dizer uma coisa. Nós falamos aqui no programa passado do AgriShow, e lembrando um pouco a memória do programa passado, né, que muitas pessoas têm a ideia de que a AgriShow é algo para grande produtor, para pessoa que vem até de outros países, mas grandes produtores. E foi dito aqui no programa passado que o AgriShow não é só para o grande produtor, até porque você tem uma procura muito grande de pequenos, médios e até agricultura familiar que se beneficia disso. Esse ano isso aconteceu como uma realidade da feira? Sim, aconteceu. Eu só vou dar um dado para você. No estado de São Paulo, nós temos por volta de 400 mil propriedades agrícolas. 200 ou 108, quase 190 mil propriedades têm 20 hectares. Até 20 hectares. Se você levar para 22, vai para 195 mil propriedades. Quer dizer, então, a base você vê que é propriedades menores. E nós temos no AgriShow tecnologia para a agricultura de grande escala, que é o grande produtor, o médio e o pequeno e a agricultura familiar, que é uma agricultura mais de subsistência. Tem tudo lá. O Brasil tem uma capacidade de produzir máquinas, são mais de 1.200 fabricantes de máquinas agrícolas no Brasil. E tem capacidade de atender todo esse setor da demanda de agricultura, tanto pequeno, médio e grande, familiar. E com isso, nós inclusive exportamos mais de 30% da nossa produção é exportada hoje. Então, você vê a nossa capacidade, a nossa competência no produto. Então, não precisa procurar em lugar nenhum e nós estamos aptos a atender toda essa demanda. Já me mandaram aqui, que eu perguntava quanto que Portugal tinha de reserva, é isso? É 0,67%? É isso, é grande. Portugal 0,67%, Alemanha 1%, Bulgária 18%, Montenegro 11%, Itália 1%. Mas que facciamo, ragazzi? Uno. É a Rússia que tem mais áreas, 32%. Tem mais área que o Brasil? Porque a Rússia é o maior país do mundo em área contínua. E quer buscar mais ainda? Quer buscar mais, mas acontece que ali, as reservas dela aí, tem toda aquela área de steppe, né? É a Sibéria. A Sibéria também no meio? Tem toda aquela área de steppe e tem toda a Sibéria que está debaixo do gelo, é considerado a área de reserva. É como nos Estados Unidos. Olha, nós temos tanto de reserva. Mas onde é a sua reserva? É o deserto do não sei da o quê, nós conservamos o Alasca e assim por diante. É diferente o entendimento da preservação. Nós somos diferentes. Tem uma pergunta. Você queria falar? Não, eu me propus aqui a fazer uma estimativa, tirando impostos, tirando a movimentação da feira, dá para tranquilamente
afirmar que se injeta na economia de Ribeirão Preto algo entre 80 e 100 milhões de reais. É uma conta só de injeção de serviços. Você tem ali uns 3.500, quantos? 6.500 trabalhando, deixando uns R$500 por dia entre moradia e alimentação durante 10 dias, vai dar uns 35, 40 milhões, e mais 40 mil visitantes, deixando uns 200, R$250 por dia. Não, mas peraí, os hotéis, restaurantes... Não, é muito, mas assim, no mínimo 100 milhões. Não. É muito mais. Eu posso dizer para você que é muito mais. Alguém que pudesse nos então, como eu disse, por baixo, uma estimativa tenta ver alguém rasa. aí de grande, alguém lá da prefeitura, alguém que possa fornecer. O João participa de vários grupos de discussão aí, a turma fala em torno de 400 a 500 milhões. Eu também acho que é muito mais. Em torno disso. O mínimo. Como eu disse, uma conta aqui só para de padaria. de movimentação aqui. A gente não pode, número. a gente não pode esquecer, pessoal, a AgriShow, ela oficialmente ela foi do dia 1º ao dia 5 de maio. Só que ela começou a ser montada na primeira semana de abril. Nós tínhamos 800 a 1.200 pessoas todos os dias, incluindo sábados e domingos, trabalhando lá. Nós temos gente gastando, gente alugando casa, alugando apartamento, carro. É uma coisa assim, é uma cadeia de produção absurda. Isso é muito importante. A diária de um colocar, eletricista estava R$1.000, para vocês terem. R$1.000. Uma diária? De um eletricista. Tá? Eita, coisa boa, hein? Um cara que ganharia 250. Daqui a pouco, se eu pedir demissão, você tudo eletricista. Então, existe uma inflação grande. Agora, Chain, só um esclarecimento. Às vezes as pessoas falam assim, pô, mas vendeu 13 bi aqui durante uma semana. Mas ninguém falou quanto entrou ainda das vendas. Mas a estimativa de negócios, né? O ano passado foi 11, esse ano deve ser em torno de 13 e tal. Mas não é que os 13 ficaram no caixa lá, ninguém pagou o trator lá e saiu com ele no estacionamento. Ali a gente faz toda a negociação, o encaminhamento para o sistema financeiro. Agora, ali a gente tem um planejamento agora. Aliás, isso é uma outra coisa importante de destacar, gente. A AgriShow, ela é uma das 3 maiores feiras do mundo, do ponto de vista de visitante, 800 expositores e tal. Mas tem um detalhe, todas as outras feiras, e me corrija se eu estiver errado, Farm Progress Show, Cima de Paris, Bolonha, qual é feira vocês quiserem? Está metidinho também, né? Conhece todos, né? São feiras de mostras tecnológicas. A única que vende é essa. Essa é uma feira de mostras tecnológicas e tem aqui algumas informações. São 5 mil empregos temporários, 100% hotelaria ocupada em Ribeirão. Na cidade da região, 80%, 307% aumento no aeroporto Leite Lopes e 25% de aumento de bar e restaurante. Pinguim deve ter sido uns 200%, né? Mas você que, o homem da grana, da bufunfa, como é que foi para vocês aqui com relação ao ano passado? Se você me permitir, eu gostaria só de pegar um gancho, um ponto de reflexão, quando a gente fala do agronegócio. Nos anos 80, eu visitei a Marquesan, o saudoso Armando Marquesan, e naquela época nós já tínhamos quase 50 milhões de hectares cultiváveis de grão e se produzia 30 milhões de toneladas. Não se passaram tantos anos e hoje nós temos 75 milhões de hectares e se produz 320 milhões de toneladas. Então, o agronegócio, a indústria, ela está buscando tecnicidade, ela está buscando produtividade. Agora, Chain, o que a gente precisa são de pessoas preparadas para poder vender o agronegócio. E aí entra uma Harvey, no sentido de, não adianta da porteira para dentro, nós sermos bons produtores, ter tecnicidade, se o mercado que está aí, venda futura, derivativo, se as pessoas, se o produtor não passar a ser um produtor empresário, saber vender sua safra, saber ganhar recurso, porque da porteira para dentro a gente só tem aumentado produtividade e tecnicidade. Em relação... Muito bom. Então, a gente precisa de pessoas, e acho que esse é o grande desafio da humanidade, é ter pessoas preparadas para estar à frente, principalmente de um agronegócio que tenha representatividade de 1/4 do PIB brasileiro. Então, isso é importante. Olha aqui, ó, que o Lincoln Fernandes me mandou aqui, que um senhor sozinho, dono de 19 apartamentos simples, Ribeirão, alugou pela Airbnb na semana e faturou R$98 mil em uma semana. É bacana, né? Ô, Lincoln, ele te deu quanto de comissão, hein? Porque
E aqui, ó, somou a única distribuidora de shopping de Ribeirão Preto para uma expositor 60 barris ao valor de 838 cada. Quer dizer, tem mais pergunta aqui? Eu vou juntar duas perguntas aqui para você, Gabriel, por favor. Olha, uma é da Elaine Lopes Pereira, ela disse o seguinte: quando falamos em agro, parece que é só os grandes produtores. E onde entra os pequenos produtores? O pequeno produtor pode participar junto com a dela do Adalberto. Ele diz o seguinte: quero saber sobre benefícios, linhas de créditos para o agricultor de uma forma geral, tem juros mais baixos, benefícios. Quer dizer, pensar um pouco nesse pequeno, né, pensar um pouco na agricultura familiar, como é que ele está dentro da cooperativa, e responde aí o Adalberto também. Maravilha. Vamos pegar o gancho, então. Já a gente tinha perguntado da participação. O sistema Cicobi São Paulo, onde nós estamos inseridos, nós faturamos 1 bilhão e 800 milhões de reais nessa última AgriShow, né? E esse 1 bilhão não é dinheiro entrando no caixa. São N formas de você estar financiando, através de linhas de BNDES, através de CPRF, através de consórcio. Mas, de qualquer maneira, foi 1 bilhão e 800 de pedidos fechados até às 14 horas da sexta-feira. 1 bilhão, muitos pequenos ou poucos grandes? Aí que está. De novo, né, é quebra de paradigma. Todo mundo acha que são só os grandes. Pelo contrário, os pequenos e os médios, Adriana, o Pronafiano e o Pronampiano, eles são a grande parcela desse negócio. Então, por exemplo, você pega nas linhas de crédito rural do governo, o Pronafiano, ele tem taxa de 6% ao ano, é um subsídio, né, para esse pequeno produtor, dependendo do seu tamanho. Depois você vem para um Pronapiano, que é um pouquinho maior, ele vai ter ser 8% a 9%. E na hora que você vem para o grande, nós temos uma taxa subsidiada de 12% dentro do agro. Nós, para vocês terem uma ideia, nós colocamos nessa safra, a Cocred, nós colocamos 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais que fecha agora. Você está falando que tem taxa subsidiada. Quem paga a diferença? O Tesouro. Porque de graça não tem nada, não. Alguém paga a conta. Mas quando a gente fala é a história do rato, né? Mas quando a gente fala de agricultura subsidiada, a gente tem que falar, na Europa principalmente, que de fato lá eles entram com subsídios. Aqui a gente está pegando uma parcela muito pequena de equalização do Tesouro Nacional, né, para poder ajudar o produtor. Eu nem chamaria isso de subsídio. Mas o pequeno você está falando, né? O pequeno e o médio, porque mesmo até o grande, né, Chay? Hoje a Selic está 3,75 e nós temos uma taxa de juros no RO, no recurso obrigatório, de 12%. Ou seja, o Tesouro está equalizando a diferença de 1,75. Então ele quer chegar em 12? E a hora que chegar em 12 ele derruba? Vai depender de como vai andar a política econômica. Esse novo governo está falando o seguinte, né, que aí está. Eu vou privilegiar principalmente 3 situações. Aquele que tem sequestro de carbono na sua produção, aquele que tem um plus no economicamente ecologicamente correto e aquele que tem um plus sobre a CLT. O que ele está querendo dizer é o seguinte: aquele que já tem meritocracia, que cuida bem dos seus empregados, vai ter uma taxa diferenciada. Aquele que tem um sequestro de carbono vai ter uma taxa diferenciada. Explica o que é sequestro de carbono, senão ele vai sequestrar o ar aí. É bom você explicar. Quem quer explicar o que é sequestro de carbono? Na verdade, é o que a gente está chamando hoje do pilar aí dos serviços ambientais. No mundo, a gente tem países que poluem, os grandes países industrializados, a China, a própria Alemanha, vários outros países, e tem os países que despoluem. Então, são países que têm uma quantidade muito grande de culturas verdes, de plantas, de floresta, que sequestram, eles tiram o carbono é o CO2, né? Eles tiram do ar e armazenam isso para dentro de si. Então, no ciclo de Krebs, no processo de fotossíntese. Então, eles tiram o carbono da atmosfera. Então, a ideia vai ser o seguinte: os países que poluem vão ter que pagar para os que despoluem. Esse é o conceito. E não é só a floresta amazônica. Hoje, se a gente pegar 1.000 hectares de cana, ela despolui mais do que 1.000 hectares de floresta, porque a floresta está estável. A cana está crescendo, então ela sequestra mais. O pasto sequestra mais carbono do que uma floresta. É claro que você tem que olhar sempre o balanço, né? Mas esse é o ponto. E aí a gente vai vender. Estão comprando, não é? Sim. Aliás, vamos fazer um programa interessante sobre isso, só sobre serviços ambientais. Tem muito serviço, muita coisa boa. E para quem preserva os animais no seu local também, eles estão pagando. Conforto animal. A Harvey vai ter uma linha muito forte em termos exatamente isso daí. Nós temos que trazer isso para o telespectador. O RenovaBio, Chain, está muito nessa linha, que é a produção do etanol.
Porque na produção quem produz etanol, um produtor, a usina e tudo mais, eles estão prestando um serviço para o Deixa eu só perguntar um negócio. O negócio se fala em grande, então, será que isso não pode chegar aquele pequeno produtor ou dono de casa que tem uma casa grande, no fundo ele coloca árvores, preserva tal. Será que não vai chegar ao ponto de fazer com que a prefeitura, esses que preservam, que tem árvore, tal, possa bater no IPTU, Dirceu? Você que é expert nisso? Tem uma lei municipal que foi aprovada exatamente nesse sentido, né? Que é aquela do Jean Coraúcio. Jean Coraúcio, não é IPTU verde. IPTU verde, como é que está isso? Aí a prefeitura discutiu isso. Discutiu, não resolveu? Aliás, a gente pode fazer nesse mesmo, chamar... Só para conhecer essa lei no Sul, em um lugar onde funciona, Adriano? Funciona muito bem. Então, seria bom um próximo programa, viu, o Degrande, a gente falar desse sequestro do carbono da lei aí de Jean Coraúcio e tudo, para que o município possa preservar. Imagina Ribeirão Preto, o que pode trazer para isso, já que tem a AgriShow aqui. É um negócio para se pensar, né, Adriano? Com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Quem está trazendo esse tema é o José Maria. Na verdade, ele faz um apanhado geral, mas quero que você pense um pouco sobre o ponto de vista da pesquisa, se a Harvey vai entrar nesse campo. Ele diz o seguinte: porque na maioria das discussões do agronegócio, os empresários pouco citam os órgãos de pesquisa e dos profissionais da ciência agrária, que muito colaboram com o agronegócio, a agricultura familiar. E aí ele pergunta, se eu estiver enganado, me desculpe, mas na verdade vocês falam dos resultados da pesquisa, né? Por isso que a tecnologia avança. Mas para a gente dividir a conversa, está na pauta da Harvey também investir em pesquisa? Sim, nós vamos trabalhar muito com pesquisa aplicada, né? Aplicada inicialmente a negócios, a engenharia de produção, ao direito, né? Não na questão das ciências agrárias imediata, porque nós está no nosso plano de desenvolvimento, mas se existe alguma coisa... Quem fez a pergunta? O José Maria. O José Maria, se existe alguma coisa que é fundamental no desenvolvimento da agricultura brasileira, que são os institutos de pesquisa, né? Principalmente a Embrapa liderando o processo de toda a transformação da agricultura tropical, fazendo 50 anos. A Embrapa é um orgulho da agricultura brasileira reconhecida no mundo. Mas não só a Embrapa, nós temos os institutos de pesquisa agronômica, nós temos uma série de instituições nos estados que são fundamentais para conseguir ter esse desenvolvimento. A tecnologia, a produtividade que está embarcada na agricultura brasileira, que foi demonstrada aqui pelo avanço da área plantada versus o quanto que a gente tem de resultado de produção, não tem nenhum outro setor da economia brasileira que tenha tido o ganho de produtividade que a agricultura e a pecuária brasileira teve nos últimos anos. Ela é diretamente relacionada à atuação dos institutos. Esse papel é fundamental. O que a gente precisa, na verdade, é aumentar o investimento nesses institutos para que eles consigam continuar a trazer os resultados que apresentaram nos últimos 20, 30 anos. Tem uma pergunta aí para você, aproveitando o teu gancho aqui do Anderson, que pergunta o seguinte, da Harvey, que curso vai ter, qual o valor, essas coisas ainda vai ser divulgado, né? Não, vamos lá, os cursos em company estão em andamento, né? Então a gente está... Tem 3 agora. Não, então os in company são aqueles para as empresas. Na graduação, a gente lança o edital em meados de julho, vestibular de setembro, entre setembro e outubro, na verdade uma jornada de admissão. Nós vamos ter 2 etapas, uma primeira online, com testes de raciocínio lógico, vídeo, um game de entrada e depois uma prova aqui para os selecionados aqui em Ribeirão Preto. Vão ser 3 cursos, um curso de administração de empresas, um curso de engenharia de produção direito. E um curso agronomia, de direito. Algo que não se pensa. Nós estamos pensando... Tecnologia. O próximo passo é um curso de tecnologia e a gente vai pedir... Agora, tecnologia vai estar em todos os cursos, né? Não tenha dúvida. Tecnologia, de um lado, essa discussão do analytics, do data science, da inteligência artificial, permeia todos os cursos. A questão da sustentabilidade... Você já fez bastante propaganda, agora chega. Mas só uma última coisa, Chain, só uma última coisa. Além dessa questão da tecnologia
da sustentabilidade é a questão da pessoa, do indivíduo. Essa geração que está vindo, né, ela precisa muito de um apoio para se identificar, se encontrar com o trabalho, com a carreira, com os caminhos. Os 3 cursos vão estar sempre com esse tripé de tecnologia, sustentabilidade e do indivíduo. E está se pensando também futuramente em educação básica também, né? Já começar desde... Essa é uma demanda, né? A gente conversa muito com as famílias dos interessados, dos produtores. A gente teve o Espaço Harvem durante a semana do AgriShow, e a turma vem a pedir, bem, tem a faculdade, vocês não vão ter nada no ensino médio para já vir trazendo alguma coisa? Aí você me chama? Eu tenho um bom parceiro para isso, eu vou te apresentar, você vai conhecer ele. Pode deixar. Adriano, tem uma pergunta aqui, senhor João, não é que estão fazendo até uma sugestão? Na verdade, o Carlos está trazendo aqui uma questão que ela cabe mais à cidade, de uma certa forma, do que próprio aos organizadores da AgriShow. Mas a opinião de vocês seria super interessante. E há 2 ou 3 semanas, eu participei de algumas reuniões em que as pessoas discutiam o que fazer na AgriShow quando não tem AgriShow, já que o espaço é tão propício, já que tanta coisa pode acontecer. O Carlos está dando uma ideia. No espaço da AgriShow, pequenas feiras regionais a cada 3 meses de produtos, hortaliças, florais, para poder manter uma lógica de gestão do espaço a favor da cidade de Ribeirão Preto. Então, vamos lá. Quando nós ganhamos a concessão do Estado de São Paulo por 20 anos, na hora que a lei foi para a Assembleia Legislativa para ser votada, foi cometido um equívoco na hora de dar lei, de divulgar a lei, que nós só podemos usar o AgriShow, aquela área, por 90 dias. Então, é o tempo que você prepara, faz o AgriShow e desmonta a feira. Fora disso, nós não temos essa autorização. A área está concessionada, mas nós só temos essa liberalidade. E o que eles fazem depois lá? Nada, fica parado. Fica lá enchendo. E a enchendo... gente tem que manter segurança 24 horas por dia, porque tem transformadores, tem fio elétrico, tem banheiros, aquilo é tudo, se não tiver segurança, aquilo é tudo depredado. E é possível fazer o que está sendo sugerido? Então, nós já estávamos trabalhando antes no governo Dória, conversando no governo Rodrigo, e agora vamos começar também com esse novo governo, do Tarcísio, justamente para ter os 365 dias do ano, aí nós podemos investir mais, ter mais outras opções, de ter centros de divulgação de tecnologia o ano inteiro, treinamentos, inclusive feiras regionais e feiras de tudo quanto é tipo de modalidade. Então, nós iríamos movimentar a cidade de Ribeirão Preto 365 dias do coisa ano. boa, no governo do Carlos, né? No governo Alckmin foi feito até uma exibição de um projeto arquitetônico da instalação de um museu da agricultura, sim, que teria uma função, sim, de contar a história, mas também de ser um centro de debate sobre o tema, de inteligência sobre o tema ao longo do período. Então, esse já projeto está arquivado? Né? Nós estamos trabalhando nisso aí. É um museu da agricultura, lá no próprio espaço. Lá no da próprio mecanização. como é que está isso? Não, isso está tudo, por enquanto, sem nenhuma decisão, porque nós estamos limitados aos 90 dias. Mas nós estamos trabalhando agora para entrar com esse projeto de lei, ajustar isso dentro da Assembleia, para termos os 365 dias do ano. Aí nós podemos organizar e investir mais. Isso aí. Vamos eleger o Dirceu, deputado estadual, onde já resolve essa Exatamente, exatamente. Adriana, só para você ter uma ideia, o João está falando dos 90 dias, né? A gente fala assim, pô, só 90 dias? Sabe como é que funcionava antes, quando a gente não tinha concessão? Até um mês antes, a gente não sabia se ia ser assinada a concessão para a feira. Para a feira, a gente ficava sem dormir 30 Agora, dias. a pergunta é a seguinte, se fosse esse ano, conseguiria assinatura? Pula essa parte, Dirceu. É melhor. Pergunta aí, Dirceu. É melhor não falar. Havia uma grande expectativa de ser anunciado aí durante o período do show a liberação, um quantitativo de crédito público para a safra que vem aí. Isso já se tornou público? Já. Tem uma boa notícia? Temos sim. Nós íamos pedindo um complemento da linha de financiamento agrícola, principalmente no Moderfrota, e também para a irrigação e armazenagem, para o agricultor familiar, um complemento, porque o plano safra anterior, que ele começa 1º de julho a 30 de junho do ano seguinte, então vai encerrar agora dia 30 de junho, o plano safra que veio para investimento veio muito pouco, durou 60 dias, acabou o dinheiro de recursos controlados.
Eu não falo subsidiado, eu falo de custos controlados. E, então, nós vivemos esse período tudo aí, o agricultor investindo com recurso próprio ou buscando outras fontes alternativas, tipo RO, recursos operacionais. Inclusive, é uma discussão muito grande conosco, viu, falando de recursos operacionais, que hoje o compulsório é 25% ou 23%. 23%, vai baixar para 21%. Nós estamos falando com o governo que não, falamos inclusive com o ministro da Agricultura, que isso iria até levar para 30%. Porque não vai aumentar a liquidez. Por que nós vamos fazer? É um dinheiro destinado exclusivamente para investimento em agronegócio, em investimento para máquinas, investimentos para outras tecnologias e tudo mais. Mas há uma visão do Banco Central totalmente distorcida. Isso iria facilitar uma alavancagem muito grande de dinheiro. Né? Você pega aí um banco que tem 50 bilhões de depósito à vista, você tira de 23%, você vai para 30%, quer dizer, ele eleva muito a capacidade de alavancar financiamento. Então, realmente houve, nós, inclusive, com a gentileza do Chainha, semana passada, cedeu o avião. Foi tudo certo, Foi né? tudo certo. Coisa Nós boa. fomos a Brasília, saímos daqui 5 horas da tarde, na quarta-feira, fomos a Brasília, fomos conversar com o ministro da Agricultura, e até jantamos na casa dele, ele foi muito cordial, né? E entendeu todo o mal-entendido que existia, tudo se acertou. Coisa boa, você acertou. Acertou. Tudo, isso é bom. E aí hoje foi anunciado que esse complemento do Moderfrota, que vai vigir até 30 de junho agora, eles vão sair 8 bilhões de reais. Não é aquilo que a gente esperava, mas serve para dar uma respirada e chegar no próximo plano isso safra. só tem benefício para o país, para a cidade, não só para qualquer tipo de que possa trazer benefício para um país como o nosso. A gente tem que apoiar, tem que... Não, claro. Essa integração é importante. E o banco, falar nisso, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você não pede um curso para ele voltado também para o mercado financeiro? Então, você viu que ele fala de tudo menos eu vi, disso. Mas essa foi minha dica lá atrás, que a gente precisa de pessoas preparadas para poder agregar valor ao agronegócio. Por quê? De novo, tecnicidade nós temos, produtividade nós temos, genética desenvolvendo, mas na hora que a gente vai vender os nossos produtos, né, existe tantas ferramentas no mercado hoje de trava, de fixação, e o produtor não está acostumado com isso. Agronegócio, a administração não cobre essa parte? Cobre um pouquinho, Chaim, mas tem uma oportunidade enorme de a gente fazer coisas em parceria. Eu acho que o nosso princípio é o princípio de união, de juntar forças para conseguir explicar para o produtor essas ferramentas de comercialização, ferramentas financeiras e aumentar a segurança dele e proteger um pouquinho ele também nisso. Deixa eu pegar antes de perguntar para os dois. Hoje, não estou dizendo antes, o produtor, ou o agricultor, ou o agronegócio, as pessoas já estão com a cabeça aberta, conhecendo realmente o que ele pode produzir, esses recursos que ele tem, ele está sabendo buscar ou ainda falta informação para eles? Quanto que ele pode produzir? Se ele produz, sei lá, 1.000 hectares, quanto que isso traz de benefício mesmo se ele buscar? Tem alguém que... Tem, ele tem muita informação. Só para dar um exemplo, pega aqui na região do Vale do Paranapanema, eles chegam a tirar 5 safras a cada 2 anos. Irrigação. Então, eles são muito tecnificados. Você falou que o Brasil usa 75 milhões de hectares. Ele cultiva 75 milhões de hectares, mas usa 50 milhões de hectares. Porque no Brasil se planta safra, primeira safra, segunda safra, e tem áreas irrigadas que planta a terceira, e outras áreas hoje lá do Cealba, em algumas outras regiões, já está plantando a terceira safra sem irrigação. Então, tudo isso nesse país aqui é intensivo, por isso que ninguém segura o agronegócio brasileiro. Mas o que você disse é muito importante. O agricultor ele precisa de ferramenta que ele precisa, ser mais informado, mais preparado, porque ele produz, fala, vou vender o soja, já está a 180, hoje está a 140. Então, se ele chega lá, faz uma trava, faz um hedge, o que acontece? Ele segura o preço, se subir, ele vende, se caiu, ele está garantido. Porque tudo isso não fica no Brasil, tudo isso fica lá fora, as grandes trades, os grandes fundos de hedge. Joga a favor, joga contra. Então, realmente, se pudesse sugerir para você no seu curso, que entrasse nesta matéria, porque é muito importante, porque senão ele faz todo o planejamento e chega na hora de comercializar, ele perde para a trade que leva grande vantagem.
Você tem razão. Amigo aqui pode dar essa aula, Não, né? então, na realidade, assim, muito vem de encontro à sua fala, né? Que hoje tem tantas ferramentas de derivativos no mercado. Vamos falar em termo que é em inglês que utiliza put call, put venda, né? Na realidade, é opção de compra e opção de venda, que o produtor pode pagar um determinado prêmio para poder assegurar a sua safra para vender no momento mais oportuno. E na hora que você vai falar de put com os produtores, ainda é um tabu. De novo, o produtor, da porteira para dentro, ele tem feito um trabalho de excelência. Se não tiver uma orientação, assusta os caras, né? Mas a gente tem a deficiência, Chain, a gente tem a deficiência na formação das pessoas como um todo. Por isso eu acho que uma Harvey vai poder nos ajudar muito nesse sentido, porque a gente tem que ser muito bom também da porteira para fora. Isso. Passar para ele o seguinte, aqui está dizendo o De Grande, deixa eu fazer uma pergunta que o De Grande fez. Ele fez 3 páginas aqui, deixa eu fazer uma dele, coitado. Aqui diz o seguinte: um estudo da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, FIP, aponta que cada R$1 concedido em crédito pelas cooperativas gera 2,45 no PIB local. Recentemente, o presidente do Banco Central também citou que o cooperativismo é um agente de inclusão social. O que se deve esse resultado? Porque cada um dá 2,45. Quando você toma... E outra, ainda tem dinheiro para o cooperado, é isso? Isso. Faz parte dos nossos princípios, primeiro, né, um dos principais, gestão democrática. Que é a gestão democrática? Né, onde todos participam da formulação das políticas, inclusive na sua tomada de decisão. Depois, um dos principais também é a participação econômica. O que quer dizer isso? Quando vocês estão operando com um banco tradicional, ele vai lá, cobra o spread, suas tarifas, né, e nada mais, porque o banqueiro, ele busca o máximo retorno possível sobre o seu capital alocado. Já numa cooperativa, Chain, na realidade, não. Nós só intermediamos os processos. E, na realidade, nessa intermediação, o spread que nós ganhamos, boa parte disso chama sobras. Nós não chamamos de lucro líquido no cooperativismo. E esse lucro volta para o cooperado. Então, para você ter uma ideia, vamos pegar a Cocred, que no ano passado, no exercício de 2022, ela deu quase 200 milhões de resultado. Grande parte desses 200 milhões foi agora na Assembleia e os próprios cooperados decidiram o destino. Que banco devolve alguma coisa? Nenhum, gente. Né? Eu tenho propriedade para falar isso. Para mim, perguntei que tem coisa errada aí. Nós devolvemos tarifas... O que aconteceu? Nós devolvemos tarifas cobradas, saldo médio, depósito à vista, depósito a prazo e, inclusive, parte dos juros pagos. Gente, isso é fantástico. Então, o cooperativismo, quando trabalhado na sua essência, no seu DNA, com comprometimento, ética, respeito, todos têm que ser cooperados. Agora, por que de 1 vai para 2,46? É a agregação de valor. Quando você está fazendo um negócio aqui em Ribeirão Preto, em determinada instituição financeira tradicional, né, esse dinheiro ele não fica aqui. Ele vai para suas respectivas matrizes, seja São Paulo, e o daqui fica aqui. Cooperativa, nós somos obrigados. Quando eu estou no município, que a gente está lá captando, se eu estou captando 100 milhões, obrigatoriamente 100 milhões eu tenho que ingressar dentro da economia do município. Coisa boa isso, hein? E a geração de riqueza. Isso é muito importante, é você, telespectador, entender tudo que ele falou. E é verdade isso que ele está colocando. Eu mesmo tive essa experiência desse sentido, e até me chamou a atenção, e da importância de ficar esse dinheiro. Quer dizer, nós estamos chegando no final. Tem mais uma pergunta? última pergunta aqui do Jorge Cugnetti Júnior para você, Gabriel. Ele está dizendo o seguinte, ó, vou resumir, tá, Jorge? Tem crédito para economia solidária? Temos. Crédito para quê? Economia solidária. Na realidade, nós somos um banco completo, né? E se vocês tiverem a necessidade de qualquer modalidade de crédito, seja de investimento, seja de custeio, seja de capital de giro, que esse, Adriana, é um outro quebra de paradigma, de novo, né? Quem olha para uma cooperativa julga que ela só tem dinheiro para crédito rural. E não, nós temos um portfólio completo de qualquer necessidade de produto. Mas para o empreendedor de primeira jornada? Também, de primeira jornada. Dirceu, aqui diz que teve 13 bilhões e 290 milhões gerados aqui. Foi isso mesmo? Foi. São intenções de compra, que foi dito, agora isso vai ser convertido, passa para muitas propostas são de financiamentos, né, que agora vai sendo aprovado pelos bancos,
e parte também com recursos próprios, mas é esse valor mesmo. E 195 mil pessoas. 195 mil pessoas. Gente, é maior que muitas cidades. Como eu disse, o primeiro dia foi 35 mil, com 14 mil veículos. Coisa bacana. Por que eu estou perguntando tudo isso daí? Porque avaliem o benefício. Gente, vocês não têm ideia, quem ficou aquela semana incomodado com a movimentação, olha o lado bom, sempre o lado bom, o que isso traz de benefício para a cidade? Você viu falar que R$1.000 um eletricista ganhava por dia. O tanto de gente que trabalhou lá, qualquer um ir lá e ver tantos benefícios que isso traz para a cidade. Vamos sempre olhar o lado bom. É uma semana que incomoda? Não incomoda. Pelo contrário, nós temos que torcer para que tenhamos, isso não é uma semana, umas 10 semanas trazendo um resultado desse para a cidade. E mais, o presidente já está dizendo que já está vendo alternativas, isso traz melhorias para a cidade. A hora que eles vão ver entrada por lá, entrada por aqui, está beneficiando a cidade. E isso é nada mais do que uma consequência de um trabalho que devia ter sido feito lá atrás. Isso é consequência. Sim. A causa, muitos lugares no mundo, quando se vai abrir qualquer coisa que traz gente, primeira coisa que eles olham, fluxo, quem vai fazer, benefício que se pode trazer, basta ver, não precisa esperar a Grishow, para ver o caos que é a cidade, nos horários de pico, nesses entornos de sair daqui para lá, no anel viário, não é? Correto. Dirceu que mora numa mansão na Zona Sul, não é? Para ele ir para lá, ele leva um tempão incrível, como qualquer um que mora lá. Gente, vamos olhar sempre o lado bom. A Grishow é uma bênção para a cidade, coloque isso na cabeça. Traz muita coisa para a cidade, benefício para aqueles... Tem gente que fica... Os hotéis lotados 100%, sabe? Faz com que outros venham. Restaurantes, vamos torcer, sempre olhar o lado bom para isso daí. Professor, muito obrigado pela sua presença e parabéns pela Harvard, viu? Muito obrigado, Chaim, obrigado a todos, a bancada, foi um prazer estar com vocês e a gente está numa caminhada de construção, né, da Harvard e quero ter a parceria de todos aqui. E essa cidade do agronegócio vai ser maior que a AgroShow? Cidade do agronegócio é um sonho que vai se concretizar em breve. Breve, tá bom. E não tem mais nada para falar? Não, agradecer. Se chegar aqui, vou falar, hein? Pode falar. Tá bom. Manda quem quer, obedece quem é inteligente. Obrigado, Beto. Meu mestre, muito obrigado pela tua presença, viu? Eu agradeço, obrigado por compartilhar com todos vocês. Pessoal, deixem de ser clientes de um banco, venham ser donos da cooperativa de vocês. Ô, Gabriel, deixa eu te falar um negócio. Eu gravei, viu, sua alavancagem. Quantas vezes? 12. Tá, deixa ele comigo, tá gravado, viu? Parabéns aí pela tua, naturalmente, aí, eleição da presidência. Com certeza, só pela participação aqui prova que há um diálogo e há uma preocupação muito grande aqui pela cidade, pela região. Parabéns. Não resta dúvida, a cidade de Ribeirão é uma cidade do nosso coração. Nós gostamos muito, por isso, inclusive, nós resolvemos fazer a feira aqui desde 94, já 29 anos atrás. Né? Passou por algumas dificuldades no começo, mas o Grishow virou o que é. Né? Então, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje à noite e ter colocado algumas coisas, né, do que nós pretendemos fazer e vamos melhorar ainda mais. E tudo isso também em prol do benefício da cidade de Ribeirão Preto. E parabéns aí pela Marquesana, que é um ícone, não é? Muito obrigado, sim. Do interior de São Paulo, aliás, acho que Matão começou a crescer pela Marquesana. Vive em torno das fábricas de máquinas agrícolas em Matão, que é muito forte. Né? O agronegócio de Matão é muito pujante, porque nós temos fábrica de suco de laranja, fábrica de máquinas agrícolas, fábricas de conservas alimentícias, é muito forte. Coisa boa. Você sabe que Matão exporta mais que Ribeirão Preto? E do quê? Exporta, o volume exportado de Matão é maior mesmo? que o volume de Ribeirão Preto. Porque nós somos tudo bairrista, hein? Não, eu estou falando realmente, Dirceu, você pode pegar as como estatísticas. Assim, Dirceu, o que é isso? Não estou entendendo. O quê? Ele tem 2 fábricas de suco de laranja que exportam muito, só exporta. E tem as fábricas de máquinas agrícolas que exportam também. Então, isso aí dá um volume muito grande. E nós não temos indústria, praticamente, aqui é serviço. Né? Que coisa boa, né? Isso é muito exatamente. importante isso aí. Parabéns. E a Marquesã é uma das maiores fábricas de máquinas agrícolas do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Por enquanto. Do Brasil, por enquanto. Por enquanto. Muito bem. Doutor José Luiz Coelho, vai dar aula pro Beto? Porque você é engenheiro
S-A-L-Q. Exalc. Exalc. Sua filha formou lá, né? Formou lá Ah, lá, a filha dela formou lá. Foi aluna nossa lá. Foi A filha aluna? da- A Giovana foi minha aluna. É mesmo? Você sabe que eu tenho uma coisa interessante para contar? Uma vez me liga um amigo de Matão e fala assim, Coelho, a minha filha está entrando aí na cidade de Piracicaba, vai ser aluna sua e tal, e ela está precisando de alguém para ser fiador dela, da locação e tal. E quem era ele? Ele me ligando. Ele pedindo me pra ligando. ser fiador? Eu falei, João, É brincadeira. eu vou gravar isso e eu vou botar num quadro que eu fui um dia fiador de João Carlos Marquesan. É ver- Ninguém conhecia a menina nova, então ela foi morar lá e um apartamento e tinha que ter um fiador. Eu lembrei do Luiz, falei, pode deixar que eu... Rapaz, coisa boa, hein? Olha, isso aqui é um atestado de idoneidade financeira, Gabriel. Muito bem. Confiança para com o crédito, né? Pois é. Mas, Obrigado, muito viu, pela obrigado presença, pela viu? oportunidade. Beto, parabéns aí. Estou vibrando com a Harvey, colaborando no que a gente pode. Gabriel, sou fã do sistema cooperativo. Só tenho uma crítica. Eu mudaria esse termo, que a vida inteira vocês chamam de sobra. Sobra é pejorativo. Chama de dividendo, de lucro Boa. líquido. Boa. Né? Distribui Dividendo. sobra. Não, não tá legal. Gostei, Tá? gostei, Resultado, Distribuir resultado. É de resultado. dividendos. Sobra tem que mudar. E dividendos não pagam imposto também, né, Dirceu? Como é que é isso aí? Tá mudando, tá mudando. Por enquanto, É tá- porque já pagou. Já pagou. Só uma observação, a nomenclatura sei. é pelo Banco Central. Não é você. tá? Ah, Banco Central que fala Serve, isso? mas a crítica serve igual. Gente, mais uma vez, então, muito obrigado. Eu só queria finalizar com um tema que eu acho que é importante, eu não quis interromper o Chaim naquele momento. O pessoal falou dos institutos de pesquisa. Eu tenho 15 anos da minha vida dedicados à pesquisa, Instituto Agronômico, Exalc, USP. Quando eu me formei, em meados dos anos 80, a gente brincava até com o Del Grande outro dia, tinha um ditado que dizia o seguinte: terra de cerrado, nem por herança e nem dado. Aquela história que o Pedro Vaz Caminha falou, que nessa terra se plantando tudo dá, é mentira. Aqui, se você não corrigir o solo, se você não adubar, se você não cuidar você não vai colher nada. E a gente só conseguiu domar o cerrado e produzir os 320 milhões, que amanhã vai chegar a 800 milhões, talvez 1 bilhão, graças à Embrapa e graças à pesquisa. Então, o tempo todo ela é lembrada, ela é discutida. A própria AgriShow fica dentro de um centro experimental da Secretaria do Estado. E parabéns à SEB, parabéns à Reditat, que fez uma jornada implacável esse ano. E você fica parabenizando a Juliana, então nem aguenta ela. Parabéns, Do jeito que já é. A gente não pode encerrar para dizer o seguinte, seu João, ano que vem o senhor vai dar aqui um recorde de produção, porque com a Juliana na frente do trator, guiando o trator, Ah, não resta dúvida, não resta dúvida. Vamos promover você. Muito bem, a você, meu telespectador, meu muito obrigado. Veja que os assuntos de hoje passaram 2 horas e 40 minutos, um assunto muito gostoso, muita coisa para falar. E o Dirceu quase que não falou, né, Ju? Ainda bem, né? Porque senão ele apanha em casa. Você, telespectador, meu muito obrigado e até a próxima mentoria.